a vida eterna. Verso 15: E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venhas aqui tirar. Amém? Deixa sentar, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Que bom, meus irmãos, estarmos nesta noite reunidos neste lugar para glorificar o Senhor. Já ouvimos belíssimos louvores aqui, né? E eu creio que Deus já recebeu, está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor perante a sua presença. Hoje o nosso culto é um culto com a temática sobre missões, né? Por que o culto com esse tema? Porque há uma necessidade urgente da igreja nesta terra, ou mais precisamente nesta cidade, para ter um envolvimento maior acerca do reino de Deus. Nós somos pouco mais de 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra, e estima-se que quase 3 bilhões e meio de pessoas, escute isso, ainda nunca ouviu falar a respeito de Jesus. Existem uma quantidade, inúmeros, incontáveis de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, e a igreja é o veículo, a igreja é o canal, a igreja é a ferramenta que Deus ele usa ou tem usado para poder propagar esse evangelho que transforma, que muda, que ressuscita vidas, que muda a história de pessoas que outrora estavam perdidas, sem esperança, e tem um encontro novamente com a vida. Amém? Então, aleluia, a igreja, nós como igreja, temos a responsabilidade de pregarmos o evangelho, aleluia, e falarmos acerca desse tema tão importante para a vida das pessoas nessa terra. Bem, gostaria de dar um tema bem rápido esta mensagem, não vou ser enfadonho dos irmãos. Glória a Jesus. O versículo, capítulo de número 4, verso 13 e os demais versículos que ora lemos, ele nos traz a narrativa de uma história verídica, verdadeira, aleluia, que a Bíblia nos traz, e dessa narrativa nos traz muitas lições acerca do verdadeiro evangelho que transforma, o evangelho genuíno que transforma a vida das pessoas. Repita comigo dizendo, aleluia, o poder do evangelho. Repita comigo mais uma vez, o poder do evangelho. Aleluia. Esse tema, eu estava lendo este versículo, essa passagem bíblica, e eu pude entender, aprender de forma muito simples e clássica a respeito de um evangelho muito simples. Eu não sei aqui se os irmãos já ouviram o pastor Billy Graham pregar. Não sei se os irmãos têm esse costume. Eu tenho sempre, eu ouço ele pregar, e o evangelho pregado por Billy Graham, um dos maiores pregadores, maiores evangelistas do século passado e deste século presente, ele pregava de uma simplicidade muito grande. Nos Estados Unidos, onde ele pregava,
os estádios de futebol americanos, as grandes ligas americanas, ligas de basquete e outros esportes que os americanos são extremamente apaixonados, eles não conseguiam superlotar as arquibancadas dos estádios para poder assistir uma partida de futebol. E é impressionante e interessante como o pastor Billy Graham conseguia encher as plateias ou as arquibancadas das grandes arenas americanas, aleluia, não somente as arquibancadas, como também o espaço reservado para os jogadores jogar, e o mesmo número de pessoas que tinha dentro do estádio se aglomerava também fora do estádio para ouvir o pastor Billy Graham pregar o Evangelho. Aleluia! Então, meus irmãos, eu entendi, observando, tendo essas observações, aleluia, que o que atrai as pessoas não são os grandes eventos ou as grandes celebridades que têm inúmeros seguidores e inúmeros fãs sobre a face da terra. O que atrai a grande multidão é a presença do Espírito Santo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando alguém ele transborda a presença do Espírito Santo sobre a vida dele, ele é uma pessoa diferente. Por onde ele passa, aleluia, as multidões vão atrás. É por isso que nós observamos o Evangelho pregado por Jesus Cristo, aleluia, por onde Jesus passava, as grandes multidões eram atraídas e seguiam a Jesus. Não era por causa apenas dos milagres que ele fazia, não era porque ele curava os cegos, não era porque ele operava maravilha, mas era porque quando Jesus ele abria a sua boca de erudito, ele falava com uma simplicidade tão grande e com um poder tão transformador sobre a sua mensagem, que as pessoas ficavam impressionadas com o poder e a forma tão simples que ele administrava, aleluia, o evangelho que ele estava pregando. Existem muitos evangelhos pregados por aí. Existe o evangelho pregado segundo Buda, existe o evangelho pregado segundo Allan Kardec, existe o evangelho pregado segundo os mormons, mas nenhum desses evangelhos, querido, tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Uma vez que uma pessoa ela é tocada verdadeiramente pelo poder do evangelho, essa pessoa nunca mais ela será a mesma, ela nunca mais viverá da mesma forma que ela vivia. Há uma transformação não somente espiritual, mas também uma transformação cultural. A pessoa que recebe o verdadeiro poder do evangelho, ela muda o seu conceito, a sua maneira de ver, a sua maneira de viver perante a face da terra. Aleluia! Há uma maneira diferente de agir, há uma maneira diferente de pensar. Aleluia! E porque aí está o resultado, porque muita gente não entende. Porque todos os domingos nós estamos aqui dentro deste templo, sentados durante horas, ouvindo louvores, ouvindo a palavra. Aleluia! É porque nós fomos alcançados pelo verdadeiro. Nos alcançou e nos trouxe, aleluia, uma nova maneira de viver. O evangelho, ele não é simplesmente, querido, uma forma, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o verdadeiro poder do evangelho, ele transforma a vida do Senhor. Aleluia. Mas fazer missões não é fácil. É um desafio muito grande. Eu preparei uma mensagem aqui acerca deste assunto. Aleluia. Mas quem administra
A palavra é Cristo. Nós temos a obrigação de contextualizar, de fazer um esboço, né, pastor? De estudar acerca do tema que nós vamos falar. Mas é o Espírito Santo que conduz a palavra, é o Espírito Santo que nos guia, que nos leva para o lugar que Ele quer. O Evangelho não é fácil, aleluia, é um desafio muito grande, porque, irmãos, aleluia, é desafiador, louvado seja o nome do Senhor, mas também é compensador, é algo que nos traz alegria, não somente, aleluia, no nosso corpo, mas também na nossa alma. A história que nós lemos aqui, versículos que eu li, parte da narrativa do capítulo 4 de João, nos fala acerca de um homem, uma mulher e um poço. Repita comigo dizendo: um homem, uma mulher e um poço. Esse era o cenário, aleluia, que Deus havia preparado para encontrar aquela mulher. Diz a Bíblia que Jesus, ele sai da região da Galileia e o seu destino era a Judéia. Segundo a Bíblia, para ir para a Judéia, Jesus tinha que passar por Samaria. Era caminho, não tinha como desviar. Se tinha, segundo a história, era uma distância muito grande. E os judeus, aleluia, do norte, eles faziam questão de tomar o caminho mais distante para não ter que passar por Samaria. Isso porque diz a Bíblia que os judeus de Samaria não se davam com os judeus de Jerusalém. Havia um choque cultural, existia uma indiferença entre eles, aleluia. Os judeus do norte não se davam bem com os judeus do sul, aleluia. Só que nesse momento da história, neste cenário aonde Jesus se apresenta, ele se apresenta para quebrar esse protocolo, para quebrar essa regra, ou para quebrar esse costume que existia entre os judeus, aleluia. E é muito simples de entender. Quando Jesus decide ir para a Judéia e passar por Samaria, ele passa por uma pequena vila, uma cidade chamada Sicar, uma região muito importante, porque naquela região existia um poço, e esse poço havia sido cavado por o nosso patriarca Jacó. Ele cavou aquele poço, e a Bíblia diz que ele mesmo bebeu da água daquele poço, e também ele deu água para os animais do seu rebanho. Aquele cenário, naquele contexto, era muito importante para esse encontro. Jesus, ele marca naquele dia o encontro, aleluia, com alguém que necessitava e precisava, aleluia, ser resgatada ou ser restaurada. E aqui eu faço, aleluia, uma indagação dizendo, aleluia, que eu creio que Jesus estava dizendo assim: para entrar lá em Samaria é mais complicado, então eu vou ter que transformar a vida de alguém, e vou ter que usar esta pessoa como um canal, aleluia, uma ferramenta para ser a minha voz lá dentro da cidade de Samaria. Agora Jesus se aproxima do poço, e a Bíblia diz que era a hora do meio-dia. Ora, segundo o costume, esse horário não era um horário comum de pegar água no poço. Isso porque agora é horário de almoço. As pessoas estão, aleluia, dentro de suas casas, porque é a hora de reunir a família. E como judeus, isso era algo sagrado, aleluia. Mas quando Jesus
estar ali na beira do poço, de repente uma cena acontece. Vem uma mulher e ela vem com um cântaro sobre a sua cabeça, caminhando em direção ao poço para poder pegar água, para poder levar água para a sua casa. A mulher chega à beira do poço e começa então o processo de tirar água de dentro do poço. E quando ela está pegando a água, ela ouve uma voz, e a voz que ela ouve é a seguinte pergunta, dizendo: dá-me de beber. Quando ela ouve essa voz, ela estremece toda e ela fica aflita, porque quando ela olha para o lado, ela vê um judeu, aleluia, um mestre, ela vê alguém vestido com as vestimentas dos judeus do norte, e ela começa replicando, dizendo: como sendo tu judeu, pedes a mim que sou uma mulher, pede de beber a mim que sou uma mulher samaritana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você consegue imaginar esse cenário, aleluia, mas quando eu entro nessa história, eu consigo imaginar o cenário. É como se eu estivesse vendo a reação da mulher naquele momento, aleluia, aleluia, a qual ela esperava ser ameaçada, ou quem sabe naquele momento ser zombada, aleluia, por conta da sua posição cultural, aleluia. Mas não é isso que acontece. Sabe por que não é isso que acontece? Porque aquele que está na beira do poço, aleluia, ele não vê, aleluia, as coisas como um judeu natural ele via. Aquele que está na beira do poço é um detentor do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não faz acepção de pessoas. O verdadeiro evangelho não olha para o seu passado e nem para o seu caráter extraviado. O verdadeiro evangelho não vê barreira, não constrói muro. O verdadeiro evangelho, ele abre porta, ele não tem dificuldade de avançar, seja o lugar onde ele for. O verdadeiro evangelho pregado por Cristo não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você tem posição social elevada, ou se simplesmente você anda aí diz que acolhe lixo todos os dias na sua porta. O verdadeiro poder do evangelho não vê barreira. Louvado seja o nome de Jesus. Eu aprendo algo sensacional com Jesus aqui. Aleluia. Porque quando o costume cultural dos judeus seria o simples, o normal, aleluia, olhar para aquela mulher e pela situação da vida que ela levava lá na sua cidade, era apontar o dedo. E segundo alguns historiadores dizem que ela escolheu esse horário do meio-dia, porque não ia ter ninguém na beira do poço. Aleluia. Você imagina, aleluia, o psicológico desta pessoa, desta mulher, aleluia, como era abalado por simplesmente ter que ir buscar água no poço e ser acusada e ser, meus irmãos, aleluia, tratada com preconceito dos judeus. Aleluia, aleluia. Mas Jesus naquele dia, ele marcou aquele encontro com aquela mulher. Jesus marcou esse encontro naquele dia com essa mulher, porque Jesus queria mostrar para ela, aleluia, e para mim,
Aleluia. Quando Jesus ele olha para mim, para você ou para alguém que está lá fora, ele não vê a sua posição. Aleluia. Ele vê uma alma sedenta. Ele vê alguém que esteja necessitado, que esteja sofrendo espiritualmente. Aleluia. E que precisa de um milagre na sua vida. E é interessante, porque a conversa de Jesus com a mulher, ela é bem rápida. Aleluia. Quando Jesus pede a ela água, e ela responde dizendo: como sendo tu judeu, pedes a mim de beber, a uma mulher que sou samaritana. Aleluia. Aí Jesus se apresenta, aleluia, como um verdadeiro portador de um evangelho transformador. Jesus, aleluia, olha para a mulher e diz assim: se tu soubesse quem te pede de beber, aleluia, a coisa ia mudar, o cenário ia mudar, porque em vez, aleluia, de eu te pedir, você era que ia me pedir, aleluia, e a água que eu te dou, ela vai jorrar em você, aleluia. Não somente ela vai saciar, não somente a sede terrena, mas ela vai saciar uma sede espiritual. Aleluia. Jesus estava naquele momento se apresentando como um verdadeiro missionário, pregador, e dizendo assim: ah, se tu conhecesses o dom de Deus, ah, se tu conhecesses o dom de Deus, aleluia. Quem sabe aqui qual é o dom supremo? Aleluia. Existem muitos dons na Bíblia. Existe o dom de profecia, existe o dom de revelação, existe o dom da pregação, existe o dom, irmãos, são 7 dons que a Bíblia classifica, mas a Bíblia diz, aleluia, que desses dons o maior é o amor. Jesus estava dizendo para a mulher: se tu conhecesses o dom de Deus, e aquele que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Quando essa conversa está acontecendo, Jesus está, aleluia, já na área espiritual, mas a mulher ainda está na área carnal, porque ela olha para Jesus e diz assim: como que tu vai me dar água se tu não tem como tirar e o poço é fundo? Aleluia, aleluia. Jesus, aleluia, naquele momento essa resposta foi a chave da virada para a transformação, aleluia, da vida daquela mulher. Jesus disse assim: ó, a água que tu veio buscar aqui nesse poço, aleluia, todos os dias tu vais ter que tornar aqui para buscar, mas a água que eu te der, aleluia, ela vai fluir dentro de ti, um rio. Jesus estava dizendo assim, ó, vai nascer dentro de você, não é apenas um copo d'água, não, vai fluir dentro de você um rio, e esse rio vai correr dentro de você, aleluia, haverá uma transformação tão grande sobre a tua vida, querida, que você vai sair daqui hoje transformada, aleluia, e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Quem aqui já teve essa experiência com Deus? Levante a sua mão. Aleluia. Todos nós que tivemos um encontro verdadeiro um dia com Cristo através do verdadeiro poder do Evangelho, quando você olha para trás, aleluia, e você lembra do farrapo de pessoa que você era, aleluia, e você olha para você hoje e você vê,
aleluia, que você foi transformado pelo Evangelho transformador. Sim ou não? Você foi transformado pelo Evangelho transformador. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O diálogo de Jesus com a mulher, ele continua. Aleluia. E quando ela ouve acerca do que Jesus estava falando, porque Jesus não estava falando de coisas terrenas, Jesus não estava falando do poço, da água, aleluia, que Jacó bebeu. Jesus estava na área espiritual. Jesus estava falando de coisas, aleluia, eternas. Enquanto ela estava falando de coisas terrenas, Jesus estava falando de coisas eternas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque as coisas terrenas são importantes. São muito importantes. O seu emprego é importante, o seu carro é importante, a sua posição social é importante, a conta bancária que você tem com muito dinheiro é importante, aleluia. Mas o mais importante, meus queridos irmãos, que nós trazemos dentro de nós, não é nada do que está ligado nas coisas terrenas. O que mais é importante na nossa vida, aleluia, ela aponta para a eternidade, porque nós estamos passando apenas um tempo sobre esta terra. Um dia, aleluia, que nós iremos ser arrebatados desta terra para o céu. E a Bíblia diz, querido, aleluia, que aquilo que é corruptível se revertirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revertirá da imortalidade. Você deixará de ser humano e passará a ser celestial. O importante não é o que você vive agora, o importante é o que você vai viver na eternidade com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. O diálogo com a mulher termina. Aleluia. Jesus revela algumas coisas do passado para ela. Todos nós conhecemos a história. Aleluia. E quando Jesus revela as coisas do seu passado, ela cai na real. Aleluia. Ela diz assim, mas o judeu diz que é em Jerusalém que se tem que adorar, né? No templo. Aí Jesus, não peraí, não é nada disso. Jesus olha para ele e diz assim, peraí, vou te explicar uma coisa. O judeu diz que é em Jerusalém que se deve adorar, mas vem o tempo, e esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para ela, o templo não é tão importante para adoração. O templo construído por Salomão não é tão importante para adoração. O que é importante para adoração, aleluia, está nascendo dentro de você, está fluindo dentro de você. Olha, a verdadeira adoração, aleluia, ela começa a nascer dentro de você, aleluia. E Jesus estava dizendo, não importa se o judeu diz que tem que adorar em Jerusalém, a partir de hoje o tempo chegou para você. A partir de hoje você vai ser, aleluia, transformada pelo meu Espírito. Aleluia. A mulher sai dali e a Bíblia diz que ela vai embora, entra dentro da cidade. Só que quando ela entra dentro da cidade, ela não é mais a mesma pessoa.
cântaro que ela levou, a Bíblia diz que ela deixa na beira do tanque. Sabe por que ela deixa o cântaro na beira do tanque? Porque o cântaro representava o seu passado, e o passado tem que ficar para trás. Deus não lembra do teu passado, Deus quer que você olhe para o futuro está ali, aleluia, e Deus está preparando algo novo, algo poderoso, e vai mudar a tua vida, e através da tua vida pessoas serão impactadas. Aleluia. A mulher entra dentro da cidade transformada. Mas vem comigo, vou terminar já. Ela olha assim, imagine, ela saindo com o cântaro lá da sua pequena cidade, cabeça baixa, aleluia, tristeza no semblante, aleluia. Vou buscar água agora, porque essa hora ninguém vai me ver, aleluia. Mas quando ela tem um encontro com o verdadeiro evangelista, ela volta diferente. Oh, aleluia! Ela volta diferente. Agora, ela não volta mais de cabeça baixa. Ela não volta mais com a estima lá embaixo, não. Ela volta agora com a cabeça erguida, porque quem encontra o verdadeiro evangelho não precisa mais andar de cabeça baixa. Quem encontra o verdadeiro evangelho agora tem que andar de cabeça erguida, baixando, como um soldado, porque você foi chamado, regenerado, escolhido, separado, aleluia, para ser uma boca de Deus na terra. Aleluia. A mulher, ela entra agora na cidade, querido, não mais triste nem desanimada, ela entra, aleluia, saltando de alegria. Aleluia. Interessante é que a Bíblia diz que quando ela chega na cidade, ela vai até as pessoas da cidade, pastor Wilson, e ela faz questão, aleluia, de dizer que ela foi transformada. Ela disse: eu encontrei alguém na beira do poço, e esse alguém disse coisas a meu respeito, e eu posso garantir e afirmar, aleluia, que aquele que estava na beira do poço não era um pregador qualquer, não era um pregador comum. Aquele que estava na beira do poço, ele era o Messias em pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você: ele entrou na minha vida, ele mudou a minha história. Eu estou sentindo algo que eu nunca senti. Imagina, igreja, a mulher em plenos pregões dizendo: o homem que estava na beira do poço, ele tem o poder de transformar vidas. Aleluia. E agora ela transformada, mudada, ela não, aleluia, se conforma em ficar calada. E por quê? Porque ela foi o quê? Ela foi transformada e mudada pela presença do verdadeiro poder do Evangelho. Repita comigo dizendo: quem é transformado pelo verdadeiro poder do Evangelho? Não, diga com fé, irmão. Quem é transformado pelo verdadeiro poder do Evangelho não consegue ficar calado. Quem é transformado pelo verdadeiro Evangelho não fica quieto de ele dormir em casa. Aleluia. Alguma coisa fica
fica ali agoniando ele tem que sair para pregar na praça, na esquina, no presídio, na escola, onde quer que for, aleluia, porque ele quer dizer para o seu companheiro, o seu amigo, que ele foi transformado pelo verdadeiro evangelho. Quem, aleluia, louvado seja Deus, recebeu esse evangelho e ainda está com vergonha de anunciar, é porque precisa nascer de novo e aceitar a Jesus Cristo novamente como seu Salvador. Porque uma vez que o evangelho, aleluia, ele impacta a sua vida, aleluia, ele traz mudança e mudança traz atitude. Repita comigo dizendo: a primeira lição que eu aprendo com Jesus ao encontro na Samaritana: Jesus quebra todas as barreiras culturais. Não importa aonde você nasceu, não importa o lar que você nasceu, aleluia, se você foi abusado, se você foi maltratado, aleluia, Jesus não quer saber disso não, aleluia, Ele te encontrou e Ele quer fazer de você um verdadeiro missionário, Ele quer fazer de você um verdadeiro pregador. Pastor, mas eu não sei pregar, aleluia, não importa, Deus te deu uma ferramenta. Qual é a ferramenta que você tem? Não sei, Deus sabe, você também sabe. Quando Moisés estava na beira do mar para poder atravessar o Jordão, preocupado com a situação, aleluia, e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Deus disse para ele: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Moisés disse: eu tenho um cajado. Ele disse: então é com o cajado que eu vou te usar. Aleluia, o que é que você tem, querido? Eu tenho o dom do louvor. Então é no dom do louvor que eu vou te usar, aleluia. Eu tenho o dom do evangelismo, é no dom do evangelismo que eu vou te usar. Eu tenho o dom da pregação, se preocupa não, porque eu vou abrir a tua mente e você vai começar a pregar a minha palavra. Eu tenho o dom do amor, Jeová vai te usar, aleluia, para cativar corações. Eu tenho o dom carismático, Jeová vai te usar para ser um crente carismático e cuidar da igreja. Eu tenho o dom da ação social, Deus vai te usar para a ação social, Deus vai te usar para a ferramenta que Ele te deu. Qual é a ferramenta que você tem, aleluia aí? Qual é a ferramenta que você tem? Será que essa ferramenta, aleluia, está enferrujada aí? Hoje Jesus está dizendo assim: te prepara, irmão, te prepara, irmã, te prepara, meu filho, meu servo, minha serva, te prepara, obreiro, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Você vai falar ao mundo inteiro acerca da transformação que Cristo fez em você, que o verdadeiro evangelho transformou em você. Agora se prepare, porque pregar o evangelho não é fácil, é difícil, é doído, tem perseguição, pastor Wilson, tem rejeição, porque a partir do momento que você diz que você é crente evangélico, que você, aleluia, tem a fé em Jesus, as pessoas começam a ver as costas para você. Mas não se preocupe, porque, aleluia, você vai ser rejeitado pelo mundo, mas você vai ganhar, aleluia, um abraço do céu. Aleluia, aleluia. E eu digo mais: quando você perceber que você está sendo rejeitado pelo mundo, é porque agora você está agradando ao Pai. Eu me lembro de uma história que eu ouvi alguns anos atrás. Vou terminar.
quando Fidel Castro ele venceu a guerra em Cuba, derrubando a ditadura militar, ele implantou uma regra dentro do seu país, em que o Evangelho não poderia ser pregado de maneira nenhuma, que a Bíblia seria extremamente proibido, aleluia, alguém ler a Bíblia em público. Foi uma perseguição terrível dentro daquele país. As pessoas ficaram aterrorizadas por conta deste decreto e dizendo que ninguém poderia ser pego pregando o Evangelho, e se esta pessoa fosse pego pregando o Evangelho, seria julgado, condenado, e se condenado ia para o paredão. Nesse contexto da história em Cuba, a igreja brasileira, ela havia enviado para lá muitos missionários, aleluia, exatamente pela frente missionária dada por a grande cruzada de Billy Graham. E quando esses missionários foram para lá, um desses missionários chamava-se Irmão Hernandes. E esse irmão Hernandes foi enviado para aquele país com a sua família, sua esposa e suas 2 filhas. E estando naquele país, ele pegava as páginas da Bíblia, imagina, pegava as páginas da Bíblia, colocava dentro de uma garrafa, fechava a tampa da garrafa e soltava no mar, soltava nos rios, para que aquele versículo, aquela folha da Bíblia pudesse chegar até alguém e alguém pudesse ler e então, aleluia, ser evangelizado pela palavra de Deus. Uma dessas investidas, aleluia, missionária, segundo a história, diz que o irmão Hernandes foi flagrado, aleluia, e preso, e foi levado para a cadeia, para a prisão. E estando na prisão, a história diz que pegaram a sua família, a sua esposa e as suas 2 filhas, uma menina de 5 anos e uma outra de 4 anos. Hernandes foi julgado, aleluia, e foi então achado culpa, e ele foi condenado e foi colocado sobre o paredão. E quando colocaram o missionário Hernandes no paredão, para poder então fazer a pergunta que era feita, aleluia, por um homem que carregava sobre a sua mão uma metralhadora, e o homem perguntou para ele, dizendo assim: Hernandes, tu negas a Jesus Cristo, esse impostor, ou você morre? A história diz que quando Hernandes ouve esta pergunta, ele começa a cantar dizendo: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não vou voltar jamais. Aleluia! A história diz que enquanto Hernandes estava cantando e dando a resposta para, aleluia, o carcereiro, colocaram a menina, aleluia, sua filha de 5 anos sobre o paredão e perguntaram novamente para Hernandes: Hernandes, você nega Jesus Cristo como Salvador? E Hernandes continuou a cantar dizendo: estou seguindo a Jesus Cristo. Enquanto ele estava cantando, o homem com a metralhadora disparou uma rajada de metralhadora sobre a criança e a matou. Aleluia, colocaram-a de 4 anos e perguntaram de novo: você nega Jesus Cristo como Salvador? E ele continuava cantando dizendo: atrás não vou voltar jamais. Aleluia, louvado seja Deus, o Evangelho
iniciando a sua fé. E quando ele estava, aleluia, mostrando a sua convicção, colocaram a linha de 4 sobre a parede, de 4 anos sobre a parede, e a metralharam, aleluia, pegaram a sua esposa e colocaram sobre o muro e fizeram a pergunta de novo: nega Jesus Cristo esse impostor, ou a sua esposa morre. Aleluia. Glória a Deus. Hernani chorando, com seus olhos cheios de lágrimas, aleluia, olhando para sua esposa que estava com os olhos fechados, tampados por uma venda. Ele começa a lembrar desde a sua adolescência, quando a conheceu no conjunto de jovens, namoraram, casaram, formaram família, e o maior sonho que ele tinha era sair do país para poder pregar o Evangelho, e ele começa a tremer na base, e a história diz, querido, que Hernani começou a olhar para o céu dizendo: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, aleluia, sentindo pena da sua esposa que seria metralhada sobre o paredão, aleluia, e a sua esposa, percebendo que Hernani iria negar a Cristo por causa da sua vida, ela começou a dizer: não, Hernani, não nega Jesus Cristo como Salvador, porque eu já estou contemplando as portas do céu se abrindo, e hoje mesmo nós estaremos com Cristo. Hoje mesmo nós entraremos nos portões celestiais e estaremos para sempre com Cristo Jesus. Aleluia. O Evangelho é isso, querido, é sofrer, aleluia, é deixar a sua zona de conforto no domingo e sair para poder pregar o Evangelho. Aleluia. Aleluia. Assim como Hernandes e a sua esposa, muitos e muitos missionários estão sendo mortos por ele, por amor ao Evangelho. E aqui no nosso país nós ainda temos a liberdade de pregar. Glória a Jesus. Ainda temos a liberdade de pregar o Evangelho. Aleluia. As lutas são espirituais, mas essas lutas a gente vai vencendo, aleluia. Eu vou orar nessa noite e eu vou pedir a Deus que coloque no meu coração, no seu coração, o espírito quebrantado de missionário, que olhe para as pessoas, aleluia, e sintam o desejo, aleluia, de vê-las transformadas, querido. Hoje, quando a gente lê as notícias nos jornais, a gente fica abalado, querido, sabe por quê? Isso é falta, é ausência do Evangelho, aleluia, nos bairros, nas esquinas, nos falados, nos lugares mais remotos da cidade. Estão precisando de mim, estão precisando de você. Aleluia, vamos parar de nos omitir e vamos assumir o papel de evangelista bom, aleluia, porque Jesus nos chamou para isso. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Feche seus olhos aí. Em nome de Jesus, Pai. Assim como aquela mulher foi transformada pelo poder do Evangelho, esse irmão que está aqui foi transformado pelo Evangelho. Eu profetizo sobre a vida dele. E haverá, meu Pai, haverá um despertar do teu Espírito sobre a vida dele. Ele será uma porta, aleluia.
Missionários, pastores, cooperadores da obra do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio. Deus continua nos abençoando em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui dar uns avisos no decorrer da semana. E eu quero aqui, antes de tudo, convidar